Professor, o senhor poderia falar de dois mitos. Um mito sobre a questão daquela não resistência do povo africano diante da chegada do europeu, né, de dominação. E tem outro mito da questão da pobreza do continente africano. São esses mitos. O que é de mito? Tem alguma coisa de verdade, de mito, de fato, isso aí? Bem, antes de mais nada, é importante historicizar a questão da chegada dos europeus, vamos assim dizer, não é? Em África, no século XV. É uma história que precisa ser recontada, precisa ser revista. Os primeiros que vão chegando no que hoje nomeamos por África não chegam necessariamente como conquistadores. Afinal de contas, pensar que no século XV, numa perspectiva da tecnologia bélica existente à época, não haveria nenhuma condição de pequenos exércitos existentes em Europa derrotarem grandes exércitos dos então países existentes em África, né? Só o Congo, por exemplo, possuía uma quantidade de militares muito grande, né? As descrições que a gente tem remontam a quantitativos superiores. A população de Portugal inteira, se transformasse em soldados, não teria condição de operar conquistas militares em África. Portugal, em 1415, conquista Ceuta, que está no que é hoje Marrocos, passa 6 anos dominando Ceuta, é derrotado, é expulso de Ceuta, e isso faz com que os portugueses mudem sua visão em relação ao que eles vão encontrar pela frente. Então, eles passam a condição de comerciantes e fazem a intermediação do então nascente tráfico naquele contexto. E essa é uma história que pode ser melhor contada por quem trabalha com história do tráfico. Nós temos Joseph Miller, Thornton, o próprio Lovejoy, que trabalha com a escravidão em África. Mas o certo é que nós não podemos ficar dizendo que os europeus chegam em África, conquistam os homens e mulheres de África e levam como escravos. Essa história precisa ser recontada, precisa ser revista. Ela, de fato, ela não vai ao encontro da documentação que a gente tem, dos relatórios de viagem. Nós temos uma grande documentação que pode nos dar uma outra versão sobre isso. A verdade é que o tráfico atlântico ele é uma construção paulatina, mas nós não podemos tomar os homens e mulheres do que nós hoje chamamos de Europa como conquistadores. Não é bem assim isto. O senhor fala de mito de barragem e mitos científicos. O senhor se refere a esse aspecto inicial da ocupação do continente africano por europeus ou desse momento mais recente a partir do século XVIII? Na verdade, a metáfora conceitual barragem de mitos ela é do Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo diz que sobre a África há uma verdadeira barragem de mitos. Ele toma a história como um rio, esse rio teria o seu curso natural, trilhado pelo que ele nomeia por verdade, não é? Joseph Kizerbo está no paradigma da modernidade, portanto ele acredita que há uma verdade a priori do sujeito, e ele vai dizer que há muitos mitos que encobrem a história de África e que impedem que nós conheçamos a história da África tal qual ela realmente foi. Deixando claro que eu, particularmente, não vejo o mito como sinônimo de mentira. O mito é uma forma de conhecer a realidade, é uma forma de entender, é um tipo de conhecimento, né? Mas Joseph Kizerbo usava esse conceito, barragem de mitos, que eu considero fantástico. Um outro historiador, o Elikia Mbokolo, trouxe uma outra metáfora conceitual, que são os mitos científicos. Diz o Elikia Mbokolo que na segunda metade do XIX, várias inverdades foram ditas sobre a África, né? Uma delas é de que todo o conhecimento existente em África é exógeno a ela própria, né? Aí tem aquela ideia de que a África não possuía agricultura, não possuía pecuária, não fez a domesticação de animais. E uma rápida pesquisa em arqueologia vai fazer com que nós percebamos que é exatamente o oposto. Os homens e mulheres do que hoje nomeamos África eram protagonistas da sua história e construíram civilizações complexas, né, das quais a mais magistral é o Egito. E eu posso dizer que a história precisa continuar nas suas pesquisas, né, a ciência precisa continuar
a fazer suas pesquisas, e o que nós temos que dar à África é o que ela sempre teve, que é a dignidade, né? Os homens e mulheres de África nunca foram passivos, sempre foram protagonistas da sua história, e penso que vão continuar a ser sempre. Houve muita resistência, né? A Etiópia seria um símbolo disso? Aí nós já estamos falando do final do século XIX, segunda metade do XIX. Na segunda metade do XIX, quando há o processo de conquistas e invasões, sim, os homens e mulheres de África, até os anos 80 do 19, isso vocês vão encontrar no volume 5 e volume 6 da coleção História Geral de África, até os anos 80 do 19, mais de 80% dos homens e mulheres nascidos em África eram governados por um homem ou mulher nascido em África, seja nas configurações atuais dos países então existentes em África, sejam dos antigos países que deixaram de existir, com o contexto da colonização. Mas o certo é que as invasões em África, que vão dar formato ao que nós hoje nomeamos por neocolonialismo, elas de fato são operadas notadamente nos anos 80 do 19, com a Conferência de Berlim. Você tem o rearranjo das potências que vai impedir que eles briguem entre si, né? Então, isso atrasa a Primeira Guerra Mundial em alguns anos, mas nesse contexto de conquista, temos que primeiro lembrar, só houve as conquistas das potências imperialistas a partir dos anos 80 em África por conta da metralhadora, ou seja, foi a metralhadora, que é tributária da Revolução Industrial, né? Foi a metralhadora que permitiu a disparidade numérica de soldados. Um exército de 2.000 soldados poderia derrotar um exército de 20.000 se ele dispusesse da metralhadora Gatling, que foi a primeira metralhadora a ser utilizada nesse contexto. E, de fato, os exércitos europeus, quando do advento da conquista, a partir dos anos 80, levam a metralhadora e, com isso, nas batalhas, de fato, saem-se melhor, né? Apesar de que algumas histórias não são contadas, mas elas poderiam também nos dar um outro relevo desse contexto. Menelik, soberano dos etíopes, ele derrotou o exército dos italianos, né? E, com isso, manteve a Etiópia com as fronteiras atuais na região do Chifre e com a sua independência. Mas não foi só Menelik, né? Nós tivemos outros soberanos de África que mantiveram, por muito tempo, suas fronteiras independentes da tutela das potências neocolonialistas. É importante dizer que estas invasões começam nos anos 80, efetivamente, mas elas só terminam em 1914. Ou seja, foram muitos anos nesse contexto de guerras, de conquista, tudo isto sob o advento da Revolução Industrial, que vai fazer com que os potentados da Europa do Oeste vá ao continente africano em busca de ferro e de carvão, no primeiro momento. Isso evidencia que não há homogeneização cultural, muito menos econômica no continente, como é divulgado, dito, como fosse uma verdade. O senso comum, ele refere-se à África como um país ou lugar. E os homens e mulheres de África são tratados dentro de um termo chamado povo africano. Em África, há entre 2.000 a 3.000 línguas, o que significa dizer, pelo menos, entre 2.000 a 3.000 formas diferentes de entender aquilo que está ao nosso redor, do ponto de vista do entendimento da realidade, né? E só a Nigéria tem algo em torno de 400 povos. Então, eu não tenho como dizer que um amárico que está em Etiópia, ou um gala, ou um imbundo, ou um ovimbundo, ou um chokwe em Angola, como sendo parte de um mesmo povo. Não são o mesmo povo. Não existe povo africano, existem povos africanos. Povos que estão em África, povos de histórias diversas, né? Povos que construíram unidades político-culturais complexas, das quais eu poderia aqui citar os Zulus, né? Os Zulus que têm o Shaka Zulu como um homem estrategista que contribuiu com a inovação da estratégia militar com a criação do chamado chifre do búfalo, né? Nós temos Samori Touré, que começou no contexto de resistência aos franceses. Samori Touré liderava os Djulas. Então, Samori Touré começou a produzir espingardas, rifles,
para lutar contra o processo de ocupação dos franceses. Temos Mapondera, no que é hoje o Zimbábue, né? A história de África é repleta de vários homens, de várias mulheres. De mulheres eu poderia falar aqui, por exemplo, da soberana Ranavalona, soberana dos Imerinas, no que é hoje Madagascar. É uma história fantástica, mas eu não tenho como me referir a um só povo, são vários povos que estão num continente, é isto. Sobre os movimentos culturais no Brasil, né? Em relação ao que se sabe sobre a África daqui, como você avalia a situação da atuação e tendo como pano de fundo o entendimento que se tem de África? Bom, há um historiador da UFBA, Valdemir Zamparoni, a quem eu tenho uma grande estima. Ele diz que há, via de regra, no senso comum, duas Áfricas. A África hegeliana, que é aquela África destituída de história, destituída de protagonismo, né? A África hegeliana remete ao que Hegel deu à África no seu livro Filosofia da História. Ele disse que a África não havia movimento, não havia escrita, não havia conhecimento, não havia validade para a humanidade. E a outra África é a chamada Mama África, é a África brasileira. Essa África brasileira é uma África construída por nós, aqui no Brasil, operando a partir das ressignificações da memória. Essa África atribui aos homens e mulheres de África também a homogeneidade, dá a eles uma pretensa ideia de que todos e todas do outro lado do Atlântico praticam a religião dos orixás, por exemplo, mas a gente precisa dizer que a maior religião em África é o Islã, e a segunda maior religião em África é o cristianismo, mas esse Islã ele é plural em África e esse cristianismo também é plural. Há vários cristianismos e há vários Islãs. O que ocorre nos corações e mentes dos homens e mulheres que estão nos movimentos culturais aqui no Brasil é a ressignificação de memórias, né? Eu, por exemplo, orientei um TCC no meu colegiado, no colegiado de História. Eu orientei um TCC de uma jovem que estava trabalhando com um movimento, com um grupo de mulheres em Salvador, que dava à rainha Nzinguimbande a condição de uma mulher negra africana que lutou contra os europeus, que lutou contra os brancos europeus. Bom, no discurso dessas agentes é isso, mas em relação à história, o contexto seria diferente. Nzinguimbande, ela foi soberana do Indongo e de Matamba, ela lutou contra os portugueses, ela não lutou contra os europeus, ela lutou contra os portugueses. Ela, em alguns momentos, fez uso do comércio de escravos, né? Fez alianças com os holandeses. Então, a história, às vezes, ela vai contra a memória, né? Aí você tem o Todorov, que discute um pouco isso, né? A história nem sempre anda de mãos dadas com a memória. Às vezes há os desencontros. Mas não há nenhum problema dos movimentos sociais ressignificarem e operarem com a África una, homogênea. Afinal de contas, as identidades elas estão em um campo diferente da ciência, né? A ciência ela está aqui muitas vezes para explicar, historicizar, minudenciar, e nem sempre há as mãos dadas entre ciência e movimento social. Estamos caminhando para o final, professor. Tem um artigo seu, eu vou ler aqui para não errar, Ensino de História, África-Brasil, entre conceitos e estereótipos. Quais conceitos e estereótipos você destaca como os mais relevantes, além de alguns que você já destacou? Bem, o mais relevante, ao meu ver, é o entendimento de África por uma perspectiva homogênea. É muito importante dar ao continente africano o que ele tem, que é a pluralidade. Nós não podemos mais repetir, no âmbito da academia, expressões como o povo africano, a cultura africana, a língua africana, né? Há muitas línguas, há muitos povos, há muitas culturas. A África é plural. Essa é a primeira questão. A segunda questão é compreender o tráfico de escravos como parte da história, né? Nós não podemos achar que escravidão é sinônimo de África. Muito pelo contrário. O termo escravo, em inglês, slave, né? Ele remete ao eslavo. Os eslavos eram os homens e mulheres normalmente passíveis de serem escravizados pelos romanos. Os eslavos são loiros, né? São brancos, são loiros. Então, o que eu penso que devemos ter de África é o entendimento dela a partir dela própria. Eu diria que é muito importante compreender as práticas culturais, os povos, suas histórias,
eu normalmente decepciono as pessoas quando as pessoas dizem: o senhor estuda a África? Eu digo: não, eu estudo a região dos lagos. Eu jamais vou conseguir estudar a África, porque a África é uma infinidade, tem uma história imensa, plural. Ninguém consegue estudar toda a história do continente africano. O que eu faço é ter leituras esparsas sobre a contemporaneidade, mas o meu projeto de pesquisa ele é da região dos Grandes Lagos. Eu atualmente pesquiso a Guerra Civil de Ruanda. É sobre Ruanda o tema que está no meu texto inédito para minha banca de progressão para professor titular. Então, minhas pesquisas estão neste foco. Atualmente, enquanto docente, eu me pauto na perspectiva da solidariedade, não é? Então, eu tenho atuado em nome dos colegas do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, em tentar abrir vagas neste programa de pós-graduação para que professores, homens e mulheres dos muitos países de África venham estudar conosco. É a melhor forma que nós temos de estabelecer cooperações, solidariedade, mas eu gosto muito da frase da nossa coordenadora, a doutora Urânia, que é coordenadora do Difusão do Conhecimento. Ela diz: nós não queremos ajudar a África, nós queremos estabelecer relações solidárias, horizontais, em pé de igualdade. Então, nós estamos dando a eles condições deles virem fazer doutorado conosco e, em troca, eles vêm nos trazer conhecimentos que nós não temos. Então, é uma relação horizontal, em pé de igualdade. Não é ajuda, nós não estamos ajudando ninguém, muito pelo contrário, estamos fazendo cooperações. E acho que esse é o grande papel da Universidade do Estado da Bahia. Eu tenho sempre repetido, o coordenador das relações internacionais da UNEB, da CERINT, o doutor Eliseu, né, ele sempre diz: as relações Sul-Sul constituem nossa prioridade. Prioridade essa que vem sendo encampada pela nossa magnífica reitora, né? A nossa magnífica reitora tem, de fato, colocado a UNEB em contato com universidades da América Latina, de África e de Ásia, de maneira que os nossos olhares se voltem para o hemisfério sul, de maneira que nós tenhamos como cooperar, ajudar no sentido de receber também, né? Ou seja, nós vamos dar e vamos receber conhecimento, expertises de instituições de África do Sul, de Angola, de China, né? Da Índia, da Argentina, do Uruguai. Acho que esse que tem que ser o nosso foco. É por isso que eu me orgulho em ser docente da Universidade do Estado da Bahia e é por isso que eu estou aqui no campus de Caetité para trazer um pouco do que eu sei aos colegas que aqui estão. Não poderia deixar de fazer essa pergunta. No seu texto você fala um pouco de separações necessárias. Aí me veio logo na minha mente uma fala que o senhor disse nesse instante, assim, da África-mãe. Ora, essa separação necessária, quando se relaciona a África e Brasil, como é que pode separar a mãe do filho, então? Eu diria que é muito importante entender que a história da África tem uma tessitura diferente da história do Brasil. Quando eu digo que é preciso estabelecer separações, é porque eu não posso entender a história do maracatu ou a história do candomblé da Bahia como sendo parte da história de África. Durante algum tempo houve estas inversões. Contava-se a história do candomblé como sendo história de África. Na verdade, a história de África é aquela que se passa em solo africano, né? Nos países então existentes em África. É preciso dizer que a história do candomblé é a história do Brasil, é a história dos homens e mulheres que construíram essa religião aqui e que têm o protagonismo de lutarem para que o candomblé seja aceito como religião válida, e efetivamente, ela é legítima, ela é autônoma, né? Mas nós não podemos achar que a história do Brasil é sinônimo de história de África. Esse é um problema de uma perspectiva da epistemologia. Aquilo que ocorre com homens e mulheres nascidos no Brasil é a história do Brasil, ao passo que aquilo que ocorre em solo angolano é a história de Angola, ou a história de Etiópia, ou de Ruanda, ou do Burundi, e assim seja, né? É isso que eu me refiro às separações necessárias. É preciso começar a entender a África a partir dela própria, é preciso começar a entender a Angola a partir dela própria, e é preciso avançar nos estudos africanos aqui no Brasil. Essa é a minha insistência, inclusive, em manter 2 periódicos, né, a duras penas. Agora nós estamos tendo a grande contribuição da nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, doutora Tânia, né, assim como nossa magnífica reitora, que vem em validade nos estudos africanos aqui no Brasil. A UNEB, dos periódicos existentes sobre estudos africanos aqui no Brasil, a UNEB tem 3 periódicos, né? 3 periódicos.
Não são muitos periódicos exclusivos sobre estudos africanos aqui no Brasil, né? Não chegam a 10. 3 estão no portal do periódico da UNEB. Isso reflete a importância e o apoio que a nossa universidade tem dado aos estudos africanos, né? E aqui, inclusive, eu só tenho a agradecer a performance e a atuação de doutora Tânia, pró-reitora da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a doutor Eliseu, que é o coordenador da CERINT, né? E a nossa magnífica reitora, que tem feito um trabalho muito bom em relação à questão dos estudos africanos na UNEB e, porventura, no Brasil. Desculpa explorar, mas tem coisa que é muito tema, dá vontade de perguntar. Conceito de raça, afrodescendente, matriz africana. Rapidamente, o que você poderia falar um pouco sobre isso? Eu não opero com o conceito de raça. Eu estou junto com o Kwame Piá quando ele diz que a ideia de raça descamba para a natureza. Por mais que nós tenhamos Sérgio Guimarães da USP, que diz que raça é um construto sócio-histórico-cultural, né, eu diria que ainda assim raça termina indo para o tipo físico, para o equipamento biológico. Então, raça é uma maneira de você definir o indivíduo a priori da vontade do indivíduo. Então, quando eu olho para o indivíduo e digo você é branco, você é negro, você é isso, você é aquilo, você não leva em conta o que pensa aquele indivíduo, o que come, o que sente, né? Então, para mim, o conceito de raça não consegue me dar respostas para as minudências, para os aspectos, para as questões, sobretudo em África, né? No Brasil, eu diria que faz necessário ter a cor da pele como variável, porque a cor da pele sim, um fator preponderante para entender o grau de exclusão a que o indivíduo está submetido. Então, a cor da pele ganha tons mais escuros quando você vai para as camadas mais pobres da sociedade. Mas não sei se raça é a melhor maneira de você compreender o Brasil, né? Eu não sei se é possível entender o Brasil como um país em que existem negros e brancos, né? No Brasil há negros, há brancos, mas há também outras categorias que estão entre esses dois polos, assim como define vários autores, Horaci Nogueira, e outros que... Hasenbaug, né? Hasenbaug discute a definição do Brasil como um país gradiental, né? O Hasenbaug vai dizer que o Brasil é um gradiente, em que tem um polo negro de um lado, o polo branco do outro, e várias categorias em meio a esse gradiente. Isso, inclusive, é corroborado por Kabengele Munanga, no livro Rediscutindo a Mestiçagem. Ele vai dizer, trabalhando com censos do IBGE, que no Brasil haviam 194 categorias para definir aqueles e aquelas não brancos. Então, aqui são as evidências para complexificar o conceito de como que as pessoas se entendem, se compreendem, se enxergam. Isso é uma questão. A ideia de afrodescendência também é um conceito, ao meu ver, insuficiente para explicar, narrar as especificidades aqui no Brasil, né? Eu não posso dizer que um homem que seja de cor escura, de tons de peles não brancos, negro ou o que seja, que ele seja afrodescendente ipsilitris, né? Eu não posso. Isso porque eu vivi uma história há alguns anos atrás, eu e o meu querido colega de departamento Indiai, né, o Detubab, o professor Detubab, em que nós fomos com um colega da Argélia ao Ilhéaie. E esse colega tinha cor de pele branca. Ele não foi muito bem visto no Ilhéaie. Foi preciso ele dizer que era de Argélia para poder ter sido melhor recebido, né? Ou seja, a afrodescendência não pode ser tomado como cor de pele, sinônimo de cor de pele. É um conceito insuficiente. Agora, claro, de novo repetindo, eu sou um homem de academia, eu não tenho o poder de julgar, de dizer o que é e o que não é para aqueles e aquelas que estão constituindo suas identidades. As identidades devem ser constituídas em conformidade com os interesses dos grupos. De minha parte, apenas sou alguém que analisa, historiciza as identidades, as práticas, os costumes que estão dispostos na sociedade. Mas as pessoas estão livres para construírem suas identidades como bem quer e bem queiram e bem possam.